Olá, meu caro rubro-negro, Flamengo jogou, venceu e fez bonito lá dentro do nosso salão de festa, a Arena MRV, a Casa do Galo. Lá a gente conquista título e chega à 7ª vitória seguida. Tá de parabéns, 2 de Pedro, 1 de Plata e outro de Arrascaeta. E bora lá conferir o resumo dessa obra aqui no fechamento, os créditos do Sport TV, link abaixo. Mas antes eu lhe peço, se inscreva aqui no nosso canal para ajudar ainda mais. Ative o sininho, deixa seu like com vontade, beleza? Bora lá conferir. Amigos, Dena, enquanto os jogadores do Galo e do Flamengo, o Juan e o Arrascaeta falavam, o que você comentou aqui Como é que pra tá, gente? meu parceiro? Tranquilo, não, tava falando com o Juan, ele termina ali, ele vai falar, ele tá ofegante, né? Ele tá todo suado, todo ofegante. Aí passa pro Arrascaeta, o Arrascaeta pensa que vai começar a jogar agora. Tranquilo, venceu, jogou bem. Isso acho que reflete muito no que foi o jogo. Total. Essa é a verdade, o Flamengo passeou. No segundo tempo, principalmente, se joga 20% do que jogou no primeiro tempo, faz pelo menos mais 3, 4 gols no Galo. O Galo é irreconhecível hoje. Irreconhecível. Eu estava dizendo assim na abertura, há 2 domingos atrás, a gente comentou assim, o melhor futebol da rodada foi do Flamengo contra o Fluminense. No passado, de novo, Flamengo contra o Bahia, melhor futebol da rodada. Hoje, então, nem se fala. Então, há 3 rodadas, embora o Palmeiras seja o líder, a distância está lá, não se altera, né? São 6 pontos e um jogo a menos, mas já há 3 rodadas a gente sai com a sensação de que o melhor futebol da rodada é o do Flamengo. E aqui estamos rodando os gols do jogo. Como disse o Dena, primeiro tempo, um massacre. Os gols, Rizek, um abraço a todos, Sobis, Eric, Abel, um bom programa para nós, Brasil, boa noite. Os gols do Flamengo refletem muito no que é como característica do time. Jogadas, né, com conexões trabalhadas, em velocidade. A gente acompanhando o jogo aqui nos bastidores, elogiando muito o Samuel Lino, porque o Samuel Lino, depois da chegada do Léo Jardim, o Léo Jardim acaba recuperando esse jogador. Ele viveu em algum momento uma relação conturbada com o torcedor. O Plata da mesma forma, o Plata também entra no segundo tempo e joga bem, né, e faz um golaço, que é isso que a gente está mostrando agora. Curioso que a movimentação do Pedro é uma movimentação equivocada para o 9. Ele tinha que fazer esse movimento aqui para as costas do zagueiro esquerdo da defesa do Galo. Ele continua correndo. Eu tenho a sensação que o Plata até tenta tirar dele, do Pedro, e consegue fazer a finalização, ó. Você vê que ele ameaça chutar. Rápido, hein? E aí tira, faz um gol. Mas assim, o Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo. Fez o resultado no primeiro tempo. No segundo tempo, o cara voou, administrou o resultado, assim. Um Flamengo que eu acho que mais um ano vai brigar junto com o Flamengo, com o Palmeiras. Joga melhor, plasticamente o Flamengo joga melhor, mas o Palmeiras continua sendo muito eficaz, né? Aproveita a oportunidade, mais pra frente a gente vai falar da liderança do Palmeiras, mas o Flamengo passeou no jogo de hoje. O Palmeiras tem uma vitória a mais no campeonato, né? O Flamengo não começou com tudo. E tem um jogo a mais, né? Mas ainda assim a diferença é de 6 pontos. Se o Flamengo ganhar esse jogo a mais, é contra o Mirassol, a diferença cai para 3. Eric Faria, boa noite, bem-vindo ao fechamento. Abril é mês do quê, Eric Faria, no futebol brasileiro? Boa noite, Rizek, Denilson, Abel, Sobis. Arrasca abril, né, cara? Porque quando começa o mês 4 do ano, o Uruguai parece que engrena e já são 3 ou 4 partidas seguidas dele, muito boas. Hoje, mais uma vez, no primeiro tempo, ele desfilou, assim, jogou muito tranquilo, muito solto, descobrindo espaços, participando, finalizando. O André Pessoa trouxe a informação, né? São 11 gols em cima do Atlético Mineiro, somando Cruzeiro e Flamengo. É a maior vítima dele aqui no futebol brasileiro. De fato, camisa 10 do Flamengo é uma questão dele, muito pessoal. Às vezes demora a engrenar na temporada. A partir do mês 4, ano passado foi assim. Quando começou o Campeonato Brasileiro, um homem começou voando. E agora da mesma forma, né? E o Dena elogiou muito o Samuel Lino, né, como um ponto de melhora do Leonardo Jardim. Eu queria fazer uma menção também ao Everton Araújo, o volante. Um jogador que não tinha assim, muita confiança do torcedor do Flamengo, mas com as lesões do Pulgar, do Jorginho, ele foi ganhando uma sequência. É um jogador que hoje está com confiança, tá participando da construção das jogadas, tocando para frente. Você vê que um golaço semana passada. Um golaço, hoje chutou uma bola na trave, deu a assistência pro Pedro fazer o gol agora, o 4º gol, quer dizer, estava dentro da área, um volante, no finzinho da partida, ali perto da pequena área. Eu acho que é muito mérito do Leonardo Jardim também, a subida de produção desse jogador, que já era muito elogiado pelo Felipe Luiz.
mas que agora, eu acho que com a sequência maior, assim, ele tem se apresentado muito bem e ganhou uma confiança incrível. E muita gente fala assim, o Pulgar vai voltar, o Pulgar vai voltar. Assim, por nome, sim. Mas o Everton Araújo está jogando muito bem, assim, eu acho que tem disputa. Antigamente nem tinha disputa. Eu acho que hoje tem disputa na posição. Arrasca abriu, Arrasca abriu. Varela bem também. Bem. Varela Hoje evoluiu. eu acho que, assim, foi a melhor atuação do Flamengo no campeonato. Varela evoluiu também. Uma coincidência, né? O Flamengo é um clube que combate muito o gramado sintético no Brasil, né? Institucionalmente. Mas quase sempre joga muito bem em bons gramados sintéticos, né? As duas principais vitórias no campeonato, com vitórias mais elásticas, digamos assim, foram em gramados sintéticos, né? 3-0 no Botafogo, no Newton, já com o Leonardo Jardim. E hoje 4-0 na Arena MRV. Hoje fez mais gols, mas já tinha feito uma partidaça contra o Bahia. Não, sim. É que hoje você jogar fora de casa contra o Atlético e controlar como o Flamengo controlou, eu acho que foi uma atuação das melhores. Bom estádio, aliás, desde que foi inaugurado, o Flamengo manda lá, né? São 5 jogos, 4 vitórias e um empate, né? Impressionante. Abel Neto, boa noite, bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Rizek, Dena, Eric, Sobis, todo mundo que nos acompanha em mais um fechamento. Um técnico histórico do Flamengo diria que foi uma vitória com nota artística, não tinha isso? O Jorge Jesus. Jorge Jesus, exatamente. Que baile. A gente tem que respeitar, obviamente, o Atlético Mineiro, o Galo, mas hoje foi realmente um baile. Eu tô ansioso pro dia 23 de maio já. Sabe o que vai ter 23 de maio? Flamengo e Palmeiras. Claro que até lá, 17ª rodada, muita coisa pode acontecer. Eles podem estar próximos ou não, ou de repente o Palmeiras dispara, ou o Flamengo chega junto, ou passa, mas tem tudo para ser um grande jogo. A gente vai falar do Palmeiras mais para frente, né? Com seu pragmatismo, com a sua eficiência, mais uma vitória também como visitante sobre o Bragantino. Mas esse do Flamengo, quando o time está bem coletivamente, muita gente aparece, né? O Pedro fazendo um lindo gol, o primeiro gol saindo desde o Rossi, os caras saem tocando a bola até a bola chegar no Pedro, com o passe do Samuel Lino. O Plata fazendo um gol, driblando 3, 4 jogadores do Atlético Mineiro. Muita gente jogando muita bola, Samuel Lino. E do lado do Galo, né, a gente viu o Juan falando ali, muita coisa vai ter que mudar, né? Já começou com o Hulk, que a gente vai falar, estava relacionado, e aí vai embora, não participa do jogo, nem no banco de reservas, provavelmente indo para o Fluminense. 3 derrotas seguidas, foi Santos, Curitiba, e essa goleada em casa para o Flamengo, uma situação dramática do Atlético Mineiro, que tem o Cruzeiro no próximo final de semana, o clássico contra o Cruzeiro, que vem de 3 vitórias seguidas. Queria ressaltar, dos 4 gols do Flamengo, eu estava reparando agora, 3 dentro da pequena área, cara, assim. Mostra uma qualidade de jogo do Flamengo, mas mostra também o Atlético no mundo da lua. Porque os jogadores, o Pedro 2 vezes, o Arrascaeta, com o Pedro, que também poderia ter finalizado no gol de cabeça, muito sozinhos, muito absolutos. Foi uma atuação muito abaixo do Atlético. A gente vai ter desdobramentos, certamente. O impacto da saída do Hulk no vestiário, o que isso pode ter mexido com o astral do time. O Hulk é uma liderança, no meio, o cara está relacionado para o jogo, camisa pendurada no armáriozinho. E do nada, ele desce do ônibus, como se fosse jogar. Olha, então, assim, aí, eu não sei o tamanho do impacto. Essa mensagem, né, quebrou ele, ó. Foi essa daí? A mensagem aí, pai. Tá escrito eu o que conheço. Tá escrito o que aí? Aceito o que você pediu. Aceito, pai. Não entre em campo. Aceito o que você pediu. Aí ele dá um sorrisinho sem graça, fala, noiô, pai. E agora, assim, o que eu faço? A gente tem 2 ex-jogadores aqui, Rizek, Denilson e Sobis. Eles podem falar muito melhor do que eu. Mas quando um cara desse tamanho, no vestiário, relacionado, com a camisa pendurada, do nada, fala, ó, não tô fora do jogo, o Galo tira o cara do jogo, não é possível que isso não tenha um impacto, uma conversa, uma resenha que tira um pouco o foco do time momentos antes do jogo. Tira a concentração, com certeza. Eu acho difícil que isso não tenha sido o assunto antes do jogo, exato. Sobis, o que você acha, Sobis? Eu acho que sim. Eu acho que tem uma influência dentro do vestiário, porque se trata de um líder, né? Se trata da grande referência do Galo. E o Gé já traz a informação que esse clube é o Fluminense, com quem o Hulk já havia negociado no começo da temporada. Lá em janeiro, E agora a informação que está publicada na home do GE é que esse clube é o Fluminense. A negociação só aconteceu em janeiro porque o Atlético, entre as exigências para liberar o Hulk, que estava e está sob contrato ainda, pediu uma participação grande em jogadores das divisões de base do Fluminense. Foi quando o Fluminense tirou o pé. Falou, opa,
O Hulk já é um jogador experiente, talentoso, um grande nome, mas a gente também não pode... Tirou o pé com razão, né? Com razão. Você vai sucatear, entre aspas, a sua base por causa de um atleta, talvez não valesse esse sacrifício. Com o andamento das coisas, provavelmente com esse mau momento do Hulk lá, a relação dele no Atlético não tá boa, a exigência tem abaixado, né? Então, facilitou pro Fluminense, entre aspas, essa questão. E dentro do vestiário, nessa situação que a gente está falando agora do Hulk, às vezes o jogador ele nem toma conhecimento do que está acontecendo. A gente pode imaginar um cenário do próprio Hulk dentro do vestiário e falar, rapaziada, né? Ó, tá acontecendo uma situação assim, assim, assado. Hoje eu tô fora, não vou jogar, existe uma possibilidade de eu sair. Boa sorte, vamos pra cima. Aí vai de cada um. Porque vale explicar, porque se o Hulk jogasse hoje, ele não poderia mais jogar por outro clube no Campeonato Brasileiro. Ele estouraria a cota de 12 jogos. Ele já tem 12 jogos. Estouraria essa cota. A cota, é isso aí. E aí eu acho que tem uma influência. Se caso teve uma comunicação do Hulk diante dos jogadores, que eu acho que deveria ser dessa forma pela liderança que ele exerce, expressar o sentimento dele nesse momento. E eu acho que acaba tendo uma influência, sim, pro time, porque se trata da grande referência pro... Mas eu vou falar com toda a razão. Você não vou deixar o Sobis falar hoje, não, cara? Vamos, Sobis. Eu passei pra ele e ele falou assim, eu? Eu falei, mano, é você. Fala, Sobis. Boa noite, amigos. Tudo bem? Tudo jóia? Então, eu acho que antes disso, né, não precisava nem ter chegado até esse momento. Se tivesse esse problema, nem vai pro jogo. Porque a partir do momento que chega no vestiário ali e tu não joga, né? Para muitos o Hulk é um dos maiores da história do Atlético, então pesa muito. E no fim das contas eu acho que ele se salvou, porque se ele jogasse ele ia perder também, né? Porque foi algo impressionante, parecia adulto contra criança o jogo do Flamengo. Mas voltando à questão do Hulk, eu acho que tem problema antes disso. O Hulk não deveria nem ter ido pro estádio. Sinceramente, porque foi ruim para o Atlético em todos os sentidos. Eu acho constrangedor, sinceramente. O Atlético não é um clube de esquina, gente. É um clube grande. Exato. O teu principal jogador, o teu capitão, talvez não fosse titular hoje, talvez não fosse ser o capitão, porque ele não era o titular jogador hoje. Histórico, gente. Ele tá na história do Galo. Não pode no vestiário, antes de um jogo contra um rival histórico, com a camisa pendurada no vestiário, descer do ônibus e sei lá, meia hora antes do jogo, uma hora antes do jogo, falar, ó, o Hulk tá fora porque tá negociando com outro clube. Isso não é... O mínimo é desorganização. Isso não é time grande, gente. Isso não é time grande. Falta de organização, falta de comunicação, né? Porque... E mostrou no jogo, né, Abel? Poderiam ter conversado antes e resolvido isso, mas o Hulk, ele mostrou claramente no início do ano, quando não deu certo a ida dele pro Fluminense, que ele ficou chateado com a situação. Lembra? Os torcedores foram cobrar numa saída lá do CT, se eu não me engano. Prometeram até uma estátua, se ele ficasse, alguma coisa assim, né? Ele que deixou pegou mal. claro que ele estava chateado. Ele falou assim, não sou eu que estou fazendo força para sair do clube, conversando com os torcedores. Então aquilo ficou muito mal explicado e ele continuou e tal. E realmente eu concordo com ele, que esse acontecimento de hoje é bizarro, né? Porque fica feio pro clube e aí depois de tudo isso ainda leva um baile que levou do Flamengo em casa. É uma situação preocupante do Atlético Mineiro. A gente acaba ficando uma imagem ruim pro clube e também pro Hulk, né? Por tudo que ele construiu, né? Eu acho que o nível do Hulk, da experiência que ele tem, assim, tudo é um achismo aqui, né? Provavelmente daqui essa semana no Seleção vocês vão repercutir mais, porque provavelmente os jogadores vão, o Hulk, né? Os protagonistas, de repente o clube, eles vão poder falar o que eles fizeram, o que eles pensaram, mas enfim, na situação do Hulk, pela experiência, não vai pro jogo, né, cara? Exato. Nem vai pro jogo. O Hulk já tá com 12 jogos, né? Desde a última rodada. Já sabe, já, né? Então já sabe. Eu acho que o grande problema expôs demais o Atlético Mineiro. O clube ficou muito exposto nessa situação. Acho que é uma situação constrangedora pro Cara, mas grande. isso aconteceu, isso que você brincou, dele realmente, do negócio ter se sacramentado a caminho do estádio? Não, mas eu acho que essa resenha... eu acho que tô aqui perguntando. Não, eu acho que essa resenha já começou antes. Mas ele estava relacionado. Fechar, né? Falar, fechou. Fechou. Pra mim é a única explicação. Claro. Ter Então, mas nem ia. Se tem essa possibilidade, é isso que o Denilson falou. Não vai. Porque assim, não começou hoje na hora do almoço a negociação, gente. Mas de repente o que o Rizek está dizendo é que não estava fechado e de repente mas aí... ele recebeu uma ligação. Eu acho que... o Denilson brincou. gente. Pode ser, você falou assim, aquilo que você pediu a gente vai... Deixa eu dar uma... Assim, eu acho que as entrevistas hoje... Pode ser isso, Eu acho que as entrevistas hoje do Galo prometem.
Por exemplo, eu tô numa expectativa se o Barba, Eduardo Domingues, segue no A comando. escalada da crise do Atlético, ela já vem... É uma ladeira. Ela começou naquele jogo contra o Juventude, da Sul-Americana. É Juventude o nome? Que o Barba... do Uruguai. Que o Barba deu uma entrevista forte depois do jogo. Isso. Falou que o time precisava se ajudar, que havia muito egoísmo, que os treinos não estavam sendo bons. Foi convencido a permanecer no cargo. Pediu para sair, foi convencido a permanecer. Há muitas informações sobre ambiente, problemas, etc. Hoje essa bomba teve do uma Hulk... questão do Hulk, uma entrevista depois do jogo. Perfeito. Do outro jogo do Campeonato Brasileiro já. Eu insisto, não é só que o Hulk é um jogador importante do time. O Hulk tá na história do Galo, gente. É a bandeira do Clube Atlético Mineiro. Por isso o comportamento Alguma poderia coisa ter sido aconteceu, diferente. cara. Eu acho também. Você Por tá isso é que falando- eu acho que não foi assim em cima da hora. Então, a gente está especulando aqui, alguma coisa aconteceu. Eu acredito, assim, é óbvio que isso vai ser descoberto, vai ser revelado. E é possível que ainda hoje, aqui no fechamento, a gente mostre tudo isso ao vivo. Eu tô muito ligado nas entrevistas Eu acho, que vão rolar assim, hoje Rizek, no Galo. sinceramente, que um caso desse, o clube precisa expor tudo. E o atleta também. Para não deixar entrelinhas numa história dessa. Até pela vida que o Hulk construiu no Atlético. Concordo. Eu acho que a gente, todo o clube tem que explicar, o atleta tem que explicar, porque assim, quem sai machucado nessa história inteira é o torcedor. A gente viu quantas imagens hoje de torcedores tristes com o bonequinho do Hulk, com a camisa do Atlético. O torcedor fica, a fase já não é boa. O Hulk é um ídolo, uma referência do clube, da equipe, pro torcedor. Pô, quantas crianças hoje não estão machucadas com isso, torcedores? A gente viu 2, 3 senhoras com o bonequinho do Hulk quase que chorando por causa disso. Então, não dá para ser um negócio assim, beleza, vambora. Sabe assim, um assunto qualquer. E aí Pede você página. chega fragilizado desse jeito para encarar um time que tá jogando o que o Flamengo tá jogando, dá nisso daí. 4 a 0. Eu acho que refletiu no campo. Dá nisso daí. Eu acho que refletiu no campo. Mas O Galo hoje estava irreconhecível. Mas mostra o que está acontecendo no dia a dia. Isso é mais do que a noite de hoje. O Atlético tá um bem pacote, né? bagunçado. A declaração do Michael no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, e agora do Juan, corroboram o que o treinador falou lá no começo do E o trabalho. Everson ainda foi o melhor do Galo hoje, certo? Sim. Tomou 4 gols, dá pra dizer que foi o melhor do Galo? Ele O pegou Everson. uma bola do Arrascaeta no Fora da área, contra-ataque, foi uma defesa. Fez 2, 3 defesas. Trave, foi 4, poderia ter Sei sido lá, 6, tô 7. aqui viajando Não, aqui, mas acho que o irreconhecível, Everson Galo. talvez tenha sido o melhor... O Rossi fez 2 boas defesas. Não, o melhor também. jogador do Galo. Sim, do sim. Galo. Do Galo, foi o Quando Everson. estava 1-0, o Rossi deu aquela toquinho de mão que pegou no travessão e saiu, assim, né? Mas a atuação do Flamengo no primeiro tempo foi como o Salles falou, parecia adulto contra criança jogando. De 4 gols, 3 na pequena área com Totó. Vou te falar, Já vinha jogando Flamengo, mal o Galo, viu, Eu Denis? sei. Já. Não, o Galo tá mal. Curitiba, contra o Santos, Sim. não jogou nada na Vila Belmiro. E o Flamengo tá subindo o nível, gente. Tá subindo o nível. Jogou com o Fluminense em 60 dos 90 minutos. Muito bem. Pô, contra o Bahia foi um jogaço. O placar, inclusive, ficou abaixo do que deveria ter sido domingo Tanto que o passado. Leonardo Jardim, na quarta-feira, depois do jogo, ele perguntado sobre as chances perdidas, ele falou assim, eu não estou preocupado, porque uma hora as chances perdidas, as bolas vão entrar. E hoje foi mais ou menos isso. O Flamengo finalizou 9 vezes e 4 ou 5 no alvo e 4 entraram no gol, entendeu? Então, assim, é muita qualidade. E eu Um opino time que essa cria, subida... uma hora a qualidade vai pôr a bola dentro da rede. Claro, tem o trabalho do técnico, que é bom, evidentemente. Óbvio que o Jardim é bom técnico. Mas eu acho que, assim, fisicamente o Flamengo tá crescendo, cara. Né? Fisicamente o time tá... Pô, a jogada do Plata hoje, cara, ninguém pegava o Plata hoje no campo. O Flamengo cresce fisicamente, o resto vem junto. O adversário facilitou bastante. Sim, Não vamos o resto tirar vem realmente o mérito do que o Flamengo fez hoje, mas a liberdade que os principais jogadores do Flamengo tiveram hoje chama a atenção. E aí não é só comprometimento do jogador. E aí eu acho que é mão de treinador. É o time que não tá encaixado. Porque a Chama a gente, atenção, às né, vezes, Zena? Fala Você aí. vê um Dudu e um Scarpa no banco do Atlético, né? Entrando com 3-0 já. Isso tudo tem um impacto no porque vestiário. às vezes você vê um time encaixado e você vê um time competitivo, dificultando as ações, né? E aí o Flamengo tem que se esforçar mais para a construção. O Flamengo ele não pode pegar os gols, pô. O Flamengo não se esforçou para fazer a construção das jogadas. Jogadores do Galo, se você me mostrar a sequência dos gols, jogadores todos distantes. O Arrascaeta, Cercando, né? o Arrascaeta Cercando o tempo todo. pode ver, tudo marcando de longe, pô. E aí para mim, tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, de ambiente, de entendimento do que o treinador pede. Às vezes tem situações, eu não tô aqui para decretar se o treinador tem que ficar ou sair, não. Mas tem situações que não dá liga, pô.
que você percebe que num curto espaço de tempo, você vê que o time já não entendeu o que o treinador quer, o treinador às vezes não entendeu Bota curto nisso. Cara, o Galo tá irreconhecível. O jogo de hoje, pra mim, E era um ficou técnico nítido. que veio com com um currículo de ser um cara bom de defesa, de times muito fortes defensivamente, de muito competitivos. O Estudiantes quase eliminou o Flamengo ano passado na Libertadores. Foi para os pênaltis, lembra? E era ele o técnico do Estudiantes. Perdeu de 2-1 no Maracanã e ganhou de 1-0 lá, e o Rossi acabou pegando 2 pênaltis depois. É um cara que fez história no Estudiantes, um time que conseguiu bater Boca, conseguiu bater River com muito menos orçamento. É um time que competia muito, que se defendia muito bem. Só que no Atlético, cara, a gente viu aí a peneira hoje. Mas um treinador que pede para sair e fica, como que fica o grupo? Eu acho que é como você bem disse, são fatores, muita coisa que vem vindo há um bom tempo. O Flamengo hoje jogou a 70%. O Flamengo fez um treino hoje. E se o Flamengo, eu acho que se o Flamengo for um time que jogar 80% do seu futebol, ninguém ganha do Flamengo no Brasil. Tá aí, esse foi o fechamento. Cara, o Flamengo jogou demais. E como o Sobis falou, parecia o jogo de adulto versus criança, porque o Flamengo jogou fácil. Eu falei 3-0, mas errei para baixo. Foram 4. Poderia ser 5. Aquela bola lá do Everton Araújo no finalzinho, meu Deus, jogou demais. O Flamengo encanta e conseguiu a sua 7ª vitória seguida, como o vídeo anterior eu fiz. Ele iria conseguir, conseguiu, e a caça continua da ponta. Falta ali um deslize, eles estão lá conseguindo a trancos e barrancos na sorte, 1-0 de novo, mas enfim, dia 23 a gente iguala isso aí, até porque o saldo da gente já subiu mais ainda e tá além. Se a gente vence o Mirassol e no dia 23, se a gente vencer o confronto, se for um item, já estamos na frente. E o saldo de gol tá lá em cima. Flamengo assume a meta antes da parada da Copa de Seleções. Parabéns, Arrascaeta, Plata, Pedro. Foram 2 de Pedro, Arrascaeta e Plata. Meu Deus, joga demais. Enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla. Não esqueça, para ajudar a gente, ative o sininho, deixa seu like, é importante para elevar o canal ainda mais. Compartilha, comenta. Deixa aí nos comentários, você acertou? Eu errei. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.